Vamos passar para a reunião ministerial? Quero saber a sua avaliação sobre a performance de Lula. Bastidores, se você tem algo. Enfim, conta tudo para mim. Olha, gente, da reunião em si, ela é bem morninha, viu? O recado que o Lula deu, ele já tinha dado antes, quando o Márcio França inventou as passagens a R$ 200, enfim, o Lula mandou, olha, menos invencionice e mais trabalho. Mas o fato é que, bom, serviu para o Lula também dar um sinal de alerta, porque de fato nós vamos ter mexidas no Ministério do Turismo, e depois a gente já fala um pouquinho mais sobre isso, mas aquela ideia, né, que eu sempre insisti, olha, reforma ministerial só no fim do ano, de fato, acho que o governo ainda trabalha com essa ideia. Porém, o Lula aproveitou para colocar o sininho no pescoço, né, como a gente diz, dos seus ministros. Se a gente for pensar, saiu uma pesquisa da Quest sobre popularidade digital. Quais são os ministros que têm mais popularidade? Então, disparado, Flávio Dino, Fernando Haddad, Marina Silva, muito bem. Só que a gente vai olhando a lista dos ministros, tem uns que a gente até esquece ou não lembrava que era ministro, né? Quem é o ministro dos transportes? Quem é o ministro da integração regional? Quem é, né? Quem são... Então, tirando esses ministros que têm tido mais protagonismo, Silvio Almeida também aparece bem cotado, o fato é que a percepção da população é que as coisas não têm de fato acontecido, né? Então, a gente tem a exposição do Flávio Dino por ser o ministro que cai na mesa dele, ele resolve, do Fernando Haddad, porque aprovou o arcabouço fiscal e porque a gente começa a ver melhoras na economia, muito lentas, mas que já dão sinais. A Marina Silva pelo tema ambiental, enfim. Mas o restante, né, a dupla Rui Costa e Alexandre Padilha, semana a semana, eles têm batido cabeça, né, e tem virado uma espécie de consenso, inclusive dentro da bancada do PT. Essa semana não foi só o Arthur Lira e o Elmar Nascimento que reclamaram da dupla de articulações do governo federal. A bancada do PT, o Josué Guimarães, que é líder do governo, também reclamou que é muito difícil trabalhar com o Rui Costa. Então a fervura está aí ligada, né? E de fato o governo Lula tende a ficar levando em banho-maria para não entregar, né? Seria péssimo do ponto de vista, a gente já falou isso em outros momentos, entregar a cabeça do Padilha e do Rui Costa para o Arthur Lira seria dar muito poder para o presidente da Câmara nesse momento, e não é pouco, né? O que ele já tem, já vou comentar sobre isso. Então, a reunião ministerial foi mais para dar aquela puxada de orelha e dizer, gente, já passou 6 meses de mandato, e aí? Né? O que é? Se a gente lembrar, o primeiro governo Lula teve o Fome Zero, logo de cara, né? No segundo governo Lula, a gente tinha o PAC. No governo Dilma, no primeiro ano, a gente teve mais médicos, né? Então, tá faltando aquele símbolo. Tudo bem, voltou Minha Casa Minha Vida, voltou Bolsa Família, mas há uma expectativa, né, de uma virada de chave, de um outro patamar. E do próprio governo nisso. Então, foi um puxão de orelha e eu aviso, olha, a ministra do Turismo já foi, outros poderão seguir esse caminho. E aí, o que complica, então, no fervo disso é essa relação com o Congresso e a grande dupla de articulação política, de fato, na ausência do Rui Costa e do Alexandre Padilha, é o Arthur Lira e o Elmar Nascimento do União Brasil. O Elmar e o Arthur Lira pacificaram, de certa forma, a relação com o governo por enquanto, referendaram a posição do Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, lembrando que esse ministro não era da cota do União Brasil, foi uma indicação do Davi Alcolumbre. E toparam, então, com a saída da ministra Daniela, né, que também está negociando o que ela ganha nessa saída, possivelmente cargos ligados à área da saúde no Rio de Janeiro. Lembrando que ela rompeu com a União Brasil, porque rompeu com o governo Cláudio Castro no Rio de Janeiro, enfim, essas confusões, né? E ninguém garante que a União Brasil vá votar com o governo a partir de agora. Mas tudo passa pelo Elmar Nascimento e pelo Arthur Lira. E o Elmar Nascimento diz que não basta só substituir os ministros, é preciso que o governo dê provas mais efetivas de adesão ao Arthur Lira, que é uma espécie de convite formal, uma formalização dessa função de primeiro-ministro, de semi-parlamentarismo do Arthur Lira, né? Até o contrário, na verdade, querem que o governo adera ao projeto do Centrão e não o contrário, né? E
A novidade é que, nesse processo de pacificação com o Centrão, quem voltou em cena foi o Davi Alcolumbre, que ele foi importante para acalmar os ânimos aí do Arthur Lira e do Elmar Nascimento, né? Fazer esse meio de campo, levar os dois para conversarem com Lula, etc., ouvirem. Qual é o problema? Aí nós vamos chegar em outra dupla boa de articulação. O preço, né? Como não tem almoço grátis em Brasília, o preço que o Davi Alcolumbre quer cobrar do Lula é a vaga no STF no segundo semestre, quando a Rosa Weber se aposenta. Mas ele quer que o Lula indique Rodrigo Pacheco, que também é o favorito de outra dupla boa de articulação, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Com o Rodrigo Pacheco sendo indicado para o STF, ele teria que renunciar ao Senado, teríamos uma nova eleição e o Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, apoiado por Jair Bolsonaro, né? Teria o seu caminho livre para voltar à presidência. Então, mesmo sendo o Rodrigo Pacheco um adversário político do Davi Alcolumbre, essa foi a conta, né? Então, uma engenharia difícil que o governo tem para fazer e que ainda enfrenta uma série de cargos de segundo, terceiro escalão que não foram nomeados e outros problemas. Só para concluir, né, essa bagunça, o governo, por exemplo, tem que tomar uma decisão do que fazer com a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. A princípio, havia prometido para o bloco de Arthur Lira, para um deputado do PDT, mas que é do blocão do Arthur Lira, ficaria a responsabilidade de indicar. Isso também foi construído com Josué Guimarães, líder do PT, do governo no Congresso. Agora, mas esbarrou na intenção do governo de entregar esse cargo para o PSD, que a gente pouco fala, mas está sempre onipresente, né, do Gilberto Kassab, e que é um fiel da balança importante também. Então, algum ovo vai ter que ser quebrado para fazer essa omelete, seja nos ministérios, seja na relação com o Congresso, seja nessa recomposição que a gente vai ter aí. Mas, por enquanto, continua tudo... Foi dado o aviso, né? E há a possibilidade da gente ter mexidas, mas a conta-gotas, nada radical agora. Na sua fala agora, você deu a Daniela Carneiro, inclusive, como já praticamente de saída do governo, é isso mesmo? É isso. Sábado, o presidente Lula deve se encontrar com o indicado, que é um deputado Pará, né, da União Brasil, e deve formalizar nas próximas horas, enfim, mas é dado. Ela já sabe disso, já é favas contadas, e o combinado com o Vaguinho, né, o marido dela, que é, na verdade, o líder político ali da Baixada Fluminense, que é com quem o governo tem um acordo, é compensar isso com cargos na área da saúde no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde, Nízia Trindade, fica? Difícil, por enquanto fica, né? Qual é o problema da Nízia Trindade? Ela é muito bem vista porque é um cargo técnico, a indicação dela foi muito importante, né? A gente cobriu todo esse processo da Covid, da pandemia, da CPI, né, Thalita? A gente lembra como era difícil lidando com Pazuello, com tudo isso. Então a indicação dela foi um alívio assim para a classe médica, para os trabalhadores da saúde, enfim. Qual é o problema da Nízia? Ela é uma indicação do Alexandre Padilha, que nesse momento já caiu na frigideira faz tempo, já está ali na boca do fogão, né? Então pode ser uma forma de tentar preservar, perder os anéis para ficar com os dedos, sacrificar a Nízia, mas nesse momento talvez até o Lula possa ter uma posição contrária, sacrificar o Alexandre Padilha, que não é consenso, nem no Congresso, para preservar a Nízia, que é consensual por fora da sociedade, né? E o Lula também precisa manter essa relação, essa articulação, enfim, com os outros setores, não só com o Congresso, né? Mas ela está na lista, né? Sim. Em relação a Paulo, só para fechar a reunião ministerial, em relação a Paulo Pimenta, porque Lula faz esse chamamento, né, para que os ministros se reportem à Secretaria de Comunicação. Ele dá uma chamada de atenção também, né? Olha, eu acho que o Pimenta está menos chamuscado do que o Rui Costa e o Alexandre Padilha. Agora, há um consenso, sendo bem franco, Thalita, espectadores, nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, comunicação nunca foi o forte do PT, né? Sempre nos 2 mandatos do Lula, no governo Dilma, os fatos falaram mais do que as ações,
né? E o governo sempre teve muita dificuldade de dialogar e de conseguir estabelecer o diálogo. E agora nós temos uma situação de contraofensiva, numa situação em que o bolsonarismo permanece na sociedade, enfim. Então, o Paulo Pimenta não está ainda no mesmo grau, né, de queimação, com a guilhotina no pescoço, como a gente tem com outros ministros, né? No caso, se a gente tivesse uma reforma ministerial hoje, é muito provável que ele permaneceria no cargo, inclusive, né? Agora, o Lula tem razão em chamar a atenção de que há muito pouca transversalidade de comunicação entre os ministérios, né? Há muito cada um cuidando do seu quadrado, cada um atuando, e aí há pouca repercussão, há pouca potencialidade, né, desses efeitos. Então ainda não é uma crítica diretamente ao Pimenta, mas de fato ao conjunto dos ministérios, né? E que muita coisa permanece parado, né? Mas aí também vou defender os ministros, muito permanece parado porque a articulação política está travada, né? A gente sabe, por exemplo, de cargos de segundo escalão, ou seja, logo abaixo do ministro, nós estamos em junho, que não foram nomeados ainda, que estão com bolsonaristas, porque aguardam essa resolução dos conflitos com o Centrão e com o Congresso. Então também fica difícil você operar com uma máquina que está montada contra você, ou com cargos de confiança que são do governo anterior, né? Cargos de desconfiança para esse governo, né?